embriologia em si? Beleza. Então, desde lá do princípio, nós vamos utilizar, óbvio, o ser humano como principal modelo, né, o ser humano como principal padrão. Vamos dar um pitaco ou outro nos outros, mas se aparecer uma pergunta relacionada à embriologia, vai ser muito provavelmente do ser humano. Então, o princípio de tudo, o início, o botão de start, ele é a fecundação. Então, foi lá, papai e mamãe deram match no Tinder, aquela coisa, aquela malemolência toda, e aí, bom, show de bola, aconteceu lá o encontro do espermatozoide com o óvulo. Lembra, esse encontro não acontece no ovário, ele acontece na trompa, né? Então você tem a liberação do óvulo, sai do ovário, vai na trompa, e aí, por atração química, o espermatozoide seguia até o óvulo. Show. Fecundação para nós, esse termo, sempre é o quê? Encontro de gametas. O gameta masculino encontra o gameta feminino. Aqui no ser humano, a gente vai falar da união do núcleo do gameta. Então, o que vai acontecer? Os espermatozoides, no momento que eles chegam no óvulo, o óvulo ele vai ter uma série de camadas protetoras. E o espermatozoide, ele literalmente vai ter que abrir caminho nessas camadas. A parte da frente do espermatozoide, o acrossomo do espermatozoide, se vocês lembrarem lá da nossa aulinha de biologia celular, quando a gente falou do citoplasma no lisossomo e do complexo de Golgi, nós vamos ter que essas estruturas formam o acrossomo do espermatozoide. Espera aí, lisossomo serve para quê? Fazer a digestão das coisas. Então, o espermatozoide, com o acrossomo dele, ele vai quebrando as paredes de proteção do óvulo. Até no momento que ele termina de romper a membrana do óvulo. E aí o espermatozoide ele não vai entrar por completo. O acrossomo, conforme ele vai, vou dizer assim, digerindo as camadas do óvulo, ele vai se perdendo, ele vai gastando. No momento que o espermatozoide chega no citoplasma do óvulo, ele já está quase sem acrossomo, e aí ele só joga o núcleo dele dentro do óvulo. Então, ó, o núcleo do espermatozoide vai ser jogado aqui no citoplasma e vai se encontrar com o núcleo do óvulo. Vai se encontrar lá com o núcleo do óvulo e aí junta os dois núcleos. Juntou os dois núcleos, eu tenho aqui a formação do quê? Do meu zigoto. Tá? Então, o zigoto ele já aparece nesse momento aqui. O zigoto é o resultado da união entre os dois gametas. Tá? Da união, da fusão do núcleo dos dois. Show! E eu também posso chamar esse zigoto de célula-ovo. Ovo mesmo? Ovo, sim. Ou ovócito. Bom, essas minhas células-ovo, elas podem ser de alguns tipos. Mas por que eu coloquei isso daqui para vocês? Eu coloquei isso daqui mais para vocês terem noção e também para vocês, por favor, depois irem atrás um pouquinho desses tipos específicos. Por uma questão de tempo, nós vamos dar um foco maior para as outras coisas. Só que nem todas as células-ovo são iguais. Por que eu coloquei isso agora para vocês? Dentro de uma célula-ovo, dentro de um zigoto formado, eu vou ter algumas regiões que são importantes. Eu vou ter o núcleo dessa minha célula-ovo, que vai ser o quê? A fusão dos dois. Então, é o resultado da fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, vai me formar um núcleo 2N, um núcleo diploide, ok? E ao redor desse núcleo, a estrutura do óvulo, ela vai dar uma modificaçãozinha e formar o que a gente chama de vitelo. O vitelo vai ser o que a minha célula vai usar como reserva energética. Essa célula aqui tem mitocôndria? Tem. Só que como que ela vai conseguir nutriente? Como que ela vai fazer essas mitocôndrias funcionar? Não tem como, ela vai estar no meio da trompa uterina. Não dá. Então, o óvulo, ele meio que se modifica internamente para criar esses grãozinhos de vitelo, que é o que a célula vai jogar na mitocôndria.
Porque nós vamos ver que depois que a célula ovo se forma, ela vai começar o quê? A se dividir desenfreadamente. E para dividir, você tem que gastar energia. Da onde que essa minha célula ovo vai tirar energia? Do vitelo. Tá? Então, nós vamos ter o vitelo e o núcleo. O vitelo vai ser uma reserva de energia. Como se fosse aquele endosperma que a gente viu nas plantinhas, né? Você vai dar uma reserva de energia para o embrião se desenvolver. Aqui você dá uma reserva de energia para a célula ovo conseguir se desenvolver. Tá? Esse vitelo vai ser consumido no trajeto da trompa até o útero. Tá? Ele vai sendo utilizado para a célula se dividir. E um detalhe, eu tenho quantidades diferentes de vitelo. Aqui que é importante. Dependendo do animal que eu estou analisando, eu vou ter maior ou menor distribuição vitelina. A nossa célula é oligolesta. Então, vai ter uma quantidade baixa, de razoável para baixa de vitelo. Você pode ter um ovo que é mesolécito. Tá? O ovo mesolécito já tem uma quantidade de razoável para cima. Você pode ter o ovo megalécito, que tem muito vitelo, tem um excesso de vitelo. E você pode ter um ovo centrolécito, onde tem a mesma quantidade do oligolécito, mas todo esse vitelo está concentrado numa região central do bicho. Tá? Dependendo do animal, eu vou ter um tipo diferente. Tá? Nós somos esse tipo aqui. Por exemplo, e um inseto, professor? Um inseto seria centrolécito, uma artrópode seria centrolécito. Peixes, os peixes, eles são mesolécitos. Anfíbios, répteis, aves, megalécitos. Tá? Então, vai dependendo do grupo de animal que eu estou analisando. Tranquilo? Então, juntou os dois, formou aqui a minha célula ovo. O que vai acontecer? Essa minha célula ovo, ela vai sair da trompa e vai começar a se movimentar em direção ao útero. Nesse trajeto, nessa viagem, onde ela vai consumindo o seu vitelo, vai acontecer o que a gente chama de clivagem. A clivagem é o quê? São as primeiras divisões. Tá? Por quê? O zigoto, a célula ovo, ela é uma célula. Mano, nós temos trilhões. Nós temos célula pra caralho. Então, como que eu vou chegar nessas células pra caramba? Eu vou começar a dividir aquele meu ovinho. Tá? E a divisão do ovo é o estágio que a gente chama de clivagem. No caminho até o útero, isso vai acontecendo. E o estágio final da minha clivagem sempre vai chamar mórula. Então, eu peguei aqui... Opa, como é que eu fui muito? Eu peguei aqui essa minha célula e ela começou a se dividir. Então, esse meu ovinho aqui, sofreu uma mitose, agora eu tenho 2 células. Sofreu outra mitose, eu tenho 4. Sofreu outra mitose, eu tenho 8. Sofreu outra mitose, eu tenho 16. No momento que ela chega no útero, ela vai ter uma quantidade de células considerável, e aí eu vou ter um estágio de mórula. Essa mórula, quando ela chega no útero, o que acontece? Ela gruda no útero. Tá? Ela vai grudar na parede do útero de mamãe. E aí vai começar um monte de outra coisa. Tá? Vou começar a ter a diferenciação das células, porque aqui é tudo célula igual, não é? Todas as células são iguais. Eu vou começar a ter uma diferenciação celular, eu vou ter que começar a produzir a placenta. Então, a mãe começa a secretar a sua parte da placenta, o embrião começa a secretar a parte dele, forma lá o tecido placentário. Mas antes disso tudo, eu preciso chegar nesse estágio de mórula. Tá? Então, no caminho da trompa até o útero, aquela minha célula ovo, ela vai simplesmente se dividir. Tá? Ela vai então, Lucas, se dividir. Oi. Desculpa te perguntar. Então, a clivagem é a divisão ou é o caminho até o útero? É a divisão de célula ovo ou é... Tô meio, sei lá, lerda pra entender isso. A clivagem são as divisões celulares que acontecem no caminho até o útero.
Ah, então são as duas coisas. Legal, tá bom. A célula ovo, ela vai andando e se dividindo. Então acontece as duas coisas. Beleza. Um detalhe, beleza? Um detalhezinho importante é nome. Aqui tem nome pra caramba. As células que vão ser resultado das minhas divisões, elas vão chamar blastômeros. Tá? Então a minha mórula, ela vai ser um conjunto de blastômeros. Isso é importante, professor? É. Tá? Isso é importante. Esse nomezinho vai ser importante pra caramba. Ok? Bom, então vamos lá. Minha morulinha chegou no útero de mamãe e grudou no útero de mamãe. Sabe o que mamãe vai fazer? Mamãe vai encher essa porra d'água. Tá? Mamãe, útero de mamãe, vai começar o quê? A jogar água na minha mórula. No momento que mamãe joga água na minha mórula, essas células que estão todas encavaladas, o que vai acontecer? Vai começar a entrar água no meio delas, né? E aí, elas que estavam todas uma em cima das outras, essas minhas células, elas vão começando a se dispersar. Porque a água vai começar a preencher o espaço que tem entre elas. Quando isso acontece, eu chego no meu estágio de blástula. Tá? Então, depois da mórula chegar no útero, fixar no útero, o útero vai encher aquela minha mórula de água. Isso é um processo que a gente chama de blastulação, tá? Que é a formação da blástula. Então, ó, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Opa, pra cá. Essa minha mórula, essas minhas células que estavam todas encavaladas, quando eu comecei a encher de água, elas vão pegar e vão para a periferia. Tá bom? Então, ó, é o mesmo desenho. Isso daqui, quando eu enchi de água, essas células, elas tomaram o quê? O caminho da periferia. E aqui no centro está cheio d'água. Ah, professor, mas espera aí. Não está completamente cheio, né? Exato. Não está completamente cheio. A gente podia até fazer uma divisão da blástula ainda em alguns períodos, mas eu de fato não acho tão importante assim, tá? Vai ter um período da blástula onde ela onde as células estão completamente na periferia, e aí você tem alguns movimentos, vocês não precisam saber disso. Imagina então que a água entrou e eu cheguei nesse meu processo aqui, ó, com uma parte dos meus blastômeros na periferia, e aí eles começaram o quê? Continuaram aquela divisão que estava acontecendo e formaram uma camadinha interna de células, tá? Que seria a massa celular interna. Então eu vou ter blastômeros na minha região externa e eu vou ter blastômeros na minha região interna. Beleza. Por que eu estou falando isso? Se eu pegar esses meus blastômeros daqui, eles vão ser responsáveis por gerar todos os tipos celulares do indivíduo. Eles vão ter uma diferençazinha morfológica, vão ser blastômeros um pouquinho diferentes, tá? Que a gente vai chamar de blastocisto, essa região aqui. E desse blastocisto vão ser originados todos os tecidos e todos os organismos do bicho. Aqui eu tenho a célula tronco. Aqui eu vou ter as minhas células tronco. Porque vão ser a partir dessa massa de celulinhas mais amarelas que eu vou ter a formação da pele, que eu vou ter a formação de todos os meus órgãos, de todos os meus tecidos e de todas as minhas células. Tá? A partir desse amontoadozinho de célula aqui. Aqui estão aquelas células tronco embrionárias que o pessoal tanto fala, tá? Que os pesquisadores tanto estão atrás. E tendo isso já na nossa cabeça, nós conseguimos ver o quê? Porra, difícil, né, velho? Mexer com isso é muito difícil. As células tronco, elas têm um potencial curativo muito absurdo.
Porque pensa, se eu pegar qualquer uma dessas células daqui, eu posso, por exemplo, guiar um desenvolvimento que tem, por exemplo, câncer, uma pessoa que tem alguma doença degenerativa, você pode realmente retirar aquele tecido que está doente e, através das células tronco, colocar nessa pessoa e forçar um desenvolvimento de um tecido novo. Seria maravilhoso, só que olha onde essas células se apresentam. Elas vão se apresentar nesse estágio do desenvolvimento. Como que eu vou chegar nisso? Você precisa fazer o quê? Você precisa pegar literalmente um embrião e tirar essas células daquele estágio. Então, obter a célula tronco embrionária é muito difícil. É muito complicado e entra numa questão muito forte com relação ao viés ético, né? Quão ético é você utilizar isso como seu meio de estudo? Porque, assim, você tem algum mecanismo que seja eficiente para retirar essa célula tronco sem danificar o embrião? Não tem. E aí? Que horror, gente. Todo esse problema. Imagina, tirando os bebezinhos pra gente pegar umas celulinhas deles. Então, tirando que o pessoal nem tem muito como, assim, como que você vai fazer a retirada só dessa célula? É muito difícil. Por isso que tantas pesquisas estão olhando para isso daqui. Tá? Então, peraí, vamos tentar refinar o mecanismo, vamos tentar fazer de um jeito que seja, primeiro, mais certo, porque tem muita pesquisa com célula-tronco que a obtenção dessas células é feita de uma maneira errada, e aí acaba prejudicando, né? A célula já vem danificada porque não foi retirada no jeito correto. E aquela questão, como que nós vamos fazer? Faz in vitro. Beleza, pega lá um espermatozoide do banco de espermatozoide, pega lá um óvulo do banco de óvulo, faz a fecundação in vitro, você tem lá um embrião, mas é um embrião, sabe? Entra em toda aquela questão, todo aquele debate, né? Então, complicado. Tá? Mas as células tronco, elas vão aparecer aqui. Tranquilo? Beleza. Depois da mamãe ter enchido a minha mórula de água e eu chegar no meu estágio de blástula, o que vai acontecer? Sabe essa região aqui de baixo? Essa regiãozinha mais inferior da célula? Por uma ação gênica, ela vai começar a sofrer pressão de baixo para cima. Então, vão começar a aparecer forças que vão empurrar essa parte de baixo lá para cima. E aí essas forças vão transformar a minha blástula nisto daqui, que é a gástrula. Então, olha só. Essa minha quantidade de células, imagina que estava assim, ó. Então, imagina que eu tinha aqui uma bolinha, beleza, sossegado. E aí, começou a ter uma força aqui embaixo, ó, aqui nesses meus dedos. E aí, eu comecei a levar isso aqui para dentro. Isso vai ser a gastrulação. Então, ó, a força veio de baixo para cima e empurrou a minha região da blástula embaixo para cá. E aí eu vou entrar num processo que chama gastrulação. Como que essa gastrulação vai se dar? Eu vou ter a invaginação do blastocisto. Lembra, o que é uma invaginação? Uma invaginação, ela é uma reentrância. Então, vai ter uma reentrância no meu blastocisto. E aí, graças a essa reentrância, eu consegui ter duas regiões distintas. Porque, na blástula, eu tinha uma célula só e era a mesma coisa. Agora, quando sofre essa invaginação, eu tenho a diferenciação entre uma região externa da célula e uma região externa daquela estrutura e uma região interna daquela estrutura. No momento que eu faço isso, no momento que eu diferencio agora as regiões daquela minha estrutura embrionária, ou seja, de agora em diante eu vou ter uma parte dela voltada para o meio e uma parte dela
voltada para dentro. Aqui surgem os meus 2 folhetos embrionários. 2 primeiros folhetos embrionários. A minha região da célula, que é o quê? Aqueles blastômeros que estavam na periferia, eles vão continuar na periferia e vão formar o folheto que a gente chama de ectoderme. Então, a ectoderme é sempre o folheto mais externo do embrião. E aí, o que foi para dentro? Para dentro, eu levei o quê? Eu levei esses meus blastocistos diferentes. Essas minhas massas, essa minha massa interna de blastocisto. Eles foram levados para dentro. E aí eles vão formar o folheto que a gente chama de endoderme. Tranquilo? Então, beleza. Eu formo 2 folhetos embrionários. Ok? Aqui, pessoas, a gente já tem uma classificação para fazer. Quando a gente entrar nas nossas aulas do reino animal, eu vou virar para você e eu vou dizer que tais organismos eles são diblásticos e tais organismos eles são triblásticos. Se um indivíduo ele chega na etapa de gastrulação e só forma 2 folhetos, não forma o terceiro, então se você analisa o indivíduo e ele só tem ectoderme e mesoderme, ele vai ser um animal diplástico. Só tem 2 folhetos embrionários. Enquanto que se ele continuar com a sua gastrulação e for para o próximo nível, ele vai formar o terceiro folheto e aí ele vai ser um animal triblástico. Vou fazer uma pergunta para vocês. Olhando isso daqui, olhando só esse desenho daqui, já não parece alguma coisa? Não tem um negocinho que meio que quando a gente vê o esquema, você vira e fala, caralho, parece isso daqui? Não me lembra nada, não. Não? Não lembra uma aguinha viva? Não lembra uma água viva? Lembra sim. Gente, aonde? Se você colocar os tentáculos aqui embaixo, a água viva ela tem o quê? A cavidade gástrica. Justamente porque os quinidários são de blástico. Então, os quinidários param o desenvolvimento nessa etapa de gastrulação. Então, eles só vão ter a ectoderme e a endoderme para formar para continuar com o resto do desenvolvimento do embrião. Ok? Então, se formou só esses 2 e parou, diblástico. Se continuar e for para a nossa próxima etapa, vai formar o terceiro e aí ele vai ser triblástico. Ok? Ô, Lucas, calma aí. Oi. Mas então os diblásticos, eles têm a ectoderme e a endoderme? Não tem a mesoderme? Não tem a mesoderme. Tá. Eles vão ter só a camada externa e a interna. A meiuca lá não vai ter. Tá. Beleza. Tá bom? Um outro ponto importante no meu estágio de gástrula, quando a gástrula começa a se formar, é que, olha só, quando essa invaginação acontece, ela não vai acontecer até o ponto de eu fechar a minha célula aqui embaixo. Então percebam, ó, se eu pegar essa minha bolinha aqui que eu estou fazendo com a mão e continuar movendo para cima, vocês vão virar para mim e falar, ah, professor, não vai ter uma hora onde as 2 partes de baixo da sua mão vão se encontrar? Então, não. Eu sempre vou ter o quê? Um espaço entre as 2 partes de baixo. Esse espaço é muito importante, tá? A gente vai chamar ele de blastóporo. É o nosso primeiro orifício. É o primeiro orifício que aquele embrião vai ter. Nós temos, pessoas, os animais, eles têm 2 orifícios que são principais, tá? Ele tem 2 buracos, que é a boca e o ânus. Tá bom? Então, no geral, nós aqui, o ser humano, a gente tem 2 orifícios. Existem animais que têm um só. O blastóporo, ele vai ser o primeiro. Então, a partir do blastóporo, eu posso originar
tanto a boca quanto o ânus. Aqui entra uma segunda definição para nós. Nós vamos ver animais que eu classifico como protostômios. Os animais que são protostômios, eles, a partir desse blastóporo, essa primeira cavidadezinha, eles vão originar a boca. E depois, a próxima cavidade que aparecer vai ser o ânus. Enquanto que, se a partir desse blastóporo eu originar o ânus e a próxima cavidade que aparecer for a boca, ele vai ser um animal deuterostômico. Ok? Daqui a pouquinho nós já vamos ver como que essa segunda cavidade vai aparecer. Mas a partir da primeira nós já vamos ter uma divisão. Se for protostômio, esse blastóporo vira a boca. Se for deuterostômio, esse blastóporo vira o ânus. Professor, faz alguma diferença? Sabe o único motivo da gente fazer essa distinção? O único motivo é porque o homem ele é deuterostômico. O nosso blastóporo origina o ânus. Então, a primeira cavidade que surge na gente é o popô. Depois vem a boca. E aí, quando eles perceberam que o nosso desenvolvimento é assim, por uma questão de pedância e prepotência, nós falamos, não, peraí, se no homem aparece o ânus primeiro, aparecer o ânus primeiro deve ser uma coisa mais evoluída e que não sei o quê. E aí, colocou o deuterostômio como topo. Tanto que quando a gente começar a estudar os animais, o penúltimo grupo de animais que a escola mostra para nós são os equinodermos, as estrelas do mar. Gente, estrela do mar não é complexo em nenhum nível, mas é deuterostômio também. Então, por ser deuterostômio, joga equinodermo lá para cima. Quando eu cheguei na faculdade, tipo, eu tinha essa dúvida desde a escola. Eu perguntava, tipo, professor, faz diferença? E aí, não, o homem é e tal, tudo mais. Aí, quando eu cheguei na faculdade, eu perguntei pro meu professor, que era o meu orientador, ele mexia com zoologia. Falei, mano, tem diferença se ser protostômio e deuterostômio? Ele virou para mim e falou, nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Não tem diferença fisiológica, não tem diferença nenhuma que um organismo apresenta dependendo do primeiro poro dele. Mas a gente ainda é cobrado disso na escola. Além de ter criado os dois folhetos, agora regiões externas, região interna, ter criado o meu primeiro poro, olha só, essa minha parte de dentro vai ter uma cavidadezinha. Tá? Agora, nessa minha parte de dentro, eu vou ter uma outra cavidade que a gente vai chamar de arquêntero. O arquêntero, ele é o quê? Ênteros sempre é relacionado com o intestino. Né? Quando você vai no gastroenterologista, ele vai mexer no seu estômago e no seu intestino. Ou quando a gente viu lá em fisiologia, no momento que o bolo chega no meu intestino, ele recebe o suco entérico. Arque quer dizer primitivo. Então, olha só, o arquêntero é o início do meu tubo digestivo. A primeira coisa que eu formo no meu embrião é o tubo digestivo, gente. Por quê? Porque esse é o principal sistema de qualquer organismo. Tá? O principal sistema de qualquer animal não é o sistema nervoso, não é o sistema circulatório, não é o sistema respiratório, não é o sistema reprodutor. O principal sistema de qualquer animal é o digestivo. É o sistema digestório. Por quê? Através dele que esse animal vai pegar nutriente do meio. Isso é o indispensável para você viver. Então é claro que o meu sistema digestório tinha que ser o primeiro a ser formado. Tinha que ser o primeiro a eu começar a dar um funcionamento para ele. E aí, esse meu sistema digestivo, ele vai partir desse arquênterozinho. Tá? Então, esse espaço que eu vou ter aqui internamente agora, a partir dele, eu vou criar um tubo digestivo. Tá? Eu vou criar um mecanismo de absorção de nutrientes. Tá? Então, a gástrula, ela é uma etapa muito importante.
Acabou aí? Não acabou. Eu posso ter uma outra etapa da gastro. Só um minutinho. Nos animais triblásticos, essa força continua. Como assim continua? Ó, eu peguei, essa minha blástula, comecei a empurrar ela para cima, cheguei nesse estágio. Agora vem cá, pode acontecer do quê? Dessa força continuar. E aí, essa força continuando, o que vai acontecer? Eu vou varar aqui em cima também, não vou? Então, a força leva a minha blástula literalmente de um ponto a outro. E aí eu chego na segunda etapa. Então, olha só. Eu tive aqui o início da gástrula, comecei a empurrar. Essa minha parte vai continuar a ser empurrada para cima. Até que faz o quê? Vara o indivíduo. Forma aquele outro poro, gente. Então, nos organismos que apresentam as duas cavidades, é assim que vai acontecer. A primeira é o início da gastrulação, a segunda é o final da gastrulação. Né? Então, a invaginação aqui ela vai ser prolongada até que ela atinja a outra extremidade. Beleza. No momento que ela atinge a outra extremidade, eu formo o segundo poro. E além de formar o segundo poro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma separação, de novo, de camadas daquele indivíduo. Olha só para a minha gástrula. Eu vou ter Eu vou ter a minha ectoderme e eu vou ter a minha endoderme lá no meio. Conforme isso vai continuando, conforme essa força vai continuando, e no momento que você termina de varar aquela gástrula, você agora fez o quê? Você criou uma nova camada de células que está no meio das outras duas. Tá? Então você pegou aqui, continuou todo o seu processo, e aí você gerou uma camada que fica entre a ectoderme e a endoderme, que é o terceiro folheto embrionário e que nós vamos chamar de mesoderme, que é justamente o folheto do meio. Então, ó, eu vou ter a ectoderme sempre externa à minha estrutura, eu vou ter a endoderme sempre interna à minha estrutura, e eu vou ter no interior a mesoderme. Quando um animal forma essa terceira camada, ele vai ser classificado como triblástico. Tá? Então, se chegou na gástrula, só formou os dois folhetos e continuou o desenvolvimento, diblástico. Se chegou na gástrula e fez as duas etapas, forma obrigatoriamente o terceiro folheto, e aí a gente vai ter o pessoal triblástico. Ok? Lucas, deixa eu só copiar umas coisas que você está falando. Eu só vou... Sim, sim, claro. Um segundo aqui. Pode continuar. Beleza? Obrigada. Imagina. Bom, então tá. Formamos lá os terceiros folhetos embrionários. Vocês podem virar para mim e fazer a seguinte pergunta. Professor, por que a gente precisa bater na tecla desses folhetos? Tá? Por que a gente dá tanta importância assim para essa camada de células? Aí que entra a grande jogada. A ectoderme,
ela vai ser originada de quem? Dos blastocistos que tem aqui na parte mais externa. Show. A endoderme vai ser formada por esses blastocistos mais diferentes, que são as minhas células tronco de fato. A mesoderme também vai ser formada por eles. Então, peraí. Se as células tronco são as células que têm a capacidade de se desenvolver em todas as outras células, os meus folhetos é o que vão dar origem aos meus órgãos. Então, por isso que a gente dá tanta importância. Lá no final da aula, a gente vai falar um pouco sobre organogênese. Quais órgãos são formados a partir de onde? E são os folhetos que vão fazer isso. Tá? Então, são as células dos folhetos específicos que vão formar determinados órgãos. Por exemplo, as células da minha endoderme formam todas as células do meu trato digestivo. As células da minha mesoderme formam todas as minhas células musculares, todas as minhas células ósseas, um monte de órgãos acessórios, enquanto que as células da minha ectoderme formam a minha pele. Tá? Formam a minha pele e o meu sistema nervoso. Mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Não se preocupe. É só para a gente justificar o motivo de eu estar batendo tanto na tecla dos folhetos. Eles são importantes. Bom? Um último ponto é o seguinte. Vocês lembram que tudo isso vai acontecer graças a quê? Graças a mamãe ter enchido a minha mórula de água. Beleza. Mamãe foi lá e encheu a minha mórula de água. Essa região de água, ó, é o que está aqui dentro. Essa partezinha mais rosa que está no interior. No momento que você forma a segunda cavidade, você vai ter o quê? O surgimento de um espaço interno na célula. Né? Então, ó, ficou aqui limitado a esse espacinho na parte da direita e esse espacinho na parte da esquerda. Isso a gente chama de celoma. Tá? Então, o celoma vai ser uma cavidade interna. Tá? Então, uma cavidade interna do organismo. Então, não é nem o arquêntero, nem a boca, nem o ânus. É um espaço que eu vou ter entre os folhetos. Tá? É um espaço que eu vou ter entre os meus folhetos aqui no meio. Beleza. Para que ele vai servir? Ele vai servir para o alojamento das estruturas internas. Na gente, o nosso celoma é o quê? Toda essa parte torácica e abdominal. O nosso celoma dá lugar a tudo isso daqui, que é onde eu coloco o meu pulmão, meus pulmões, onde eu coloco o meu coração, onde eu coloco o meu estômago, meu fígado, meu baço, meu pâncreas, meu intestino. Tudo isso vai estar alojado o quê? Nessa cavidade zona que eu tenho na região torácica e abdominal. O celoma, ele pode ou não aparecer, dependendo do grupo de animais. Então eu coloquei aqui não obrigatório, justamente para a gente fechar o nosso terceiro gancho. A nossa terceira classificação biológica, que é o quê? Um organismo, ele pode ser acelomado, quando ele não tem celoma. Então, se ele não tiver celoma, não vai ter esse espaço aqui no meio. Ou seja, os meus folhetos vão estar literalmente grudados uns nos outros. Ele pode ser pseudocelomado, quando ele vai ter um espaço interno. Só que esse espaço interno, ele é preenchido com água. E ele pode ser celomado. Quando ele é celomado, o que aconteceu? A água que está aqui dentro vai ser drenada. E literalmente vai ficar o quê? Uma bolsa. Tá? Então, no indivíduo celomado, esse espaço ele é oco, para eu conseguir colocar os órgãos. No pseudocelomado, esse espaço é preenchido com líquido. Dá para colocar as coisas dentro do líquido? Dá. Só que não é a mesma coisa do que se tivesse oco, não é? Então, aí o indivíduo vai ser pseudocelomado. E no indivíduo acelomado, não tem espaço nenhum. Tá? Os meus folhetos estão grudados uns nos outros. Beleza? Então, eu posso ser diblástico ou triblástico, de acordo com os folhetos. Eu posso ser protostômio ou deuterostômio, de acordo com
o destino do meu blastóporo e eu posso ser acelomado, pseudocelomado ou celomado, de acordo com o espaço que eu tenho formado na gastro. Beleza? Bom, e aí eu vou deixar formar a neurulação e a organogênese para amanhã, porque eu queria só ver se tem como eu pegar aqui um videozinho para vocês, que esses videozinhos de embriologia é muito da hora. Que é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos ver esse primeiro. Gente, tava assim, meu áudio tava fazendo barulho. Meu vídeo tava aberto. Um chadinho. Nossa, gente, desculpa. Vamos vídeos. Que é... Nossa, explica muito bem também. Aí. Então, ó. Eu tenho aqui o quê? Mórula. Tá? Eu tenho uma mórula que é o quê? O aglomeradaço de célula. Um monte de célula aglomerada uma em cima da outra. Tá? Então, vai continuar a divisão até um ponto. Aí tá falando até do dia 3 e tal. Tá sofrendo mitose lá loucamente. As células estão se dividindo. Chegou no estágio de mórula com o máximo de células que é possível. Você vê que já fica até uma massa difícil de se distinguir, parece que é uma coisa só, mas não é. E a formação do blastocisto, ó. Aqui o que você tem? Está começando a ser jogado água para dentro, tá? Então, ó, conforme está começando a jogar água para dentro, ó, os blastóporos indo para a minha porção periférica. Tá? Eles estão começando a se movimentar e abrir o espaço lá dentro. E aí eu chego no meu estágio de blástolo. Eu peguei aquela massa celular, forcei água dentro dela e abri o caminho meio que na marra. Abri o caminho meio que na marra. E aí ela chega no formato da blastolinha. Ela chega no estágio de blástula completo. Maravilhoso. E aí, ó, para mostrar aquela questão da gastrulação, agora a blástula já formada, tá? Então, ó, a gente tem a camada de blastóporos aqui externa, temos aquela massa de blastóporos interna, e vamos ver o que acontece. Aqui já está até meio começado, mas vamos lá. Ó, vocês começam a ver que está tendo a pressãozinha lá de baixo. Ó, aqui está começando aqui a abrir o espaço. Está começando a forçar aqui em cima. Isso daqui é o início da gastrulação. Beleza? Ó, o blastóporo é o espacinho que eu vou ter entre uma extremidade e outra. No caso, em alguns indivíduos, isso vai continuar lá até o outro poro. Lá até o outro porozinho. Beleza? Aí amanhã a gente continua, fala um pouquinho da neurula e do resto. Ok, pessoas? Então deixa eu voltar para cá. Beleza. Lucas, você manda pra gente... Gente, estão cortando grama aqui, vai ficar um barulhão, tá, no meu áudio. Mas você manda pra gente, Lucas, o slide e os vídeos. Manda sim, pode deixar. Valeu. Pode deixar. Beleza? Então, ó.